Olá para você, estamos aqui em mais um vídeo. Seja bem-vindo para você que está aqui acompanhando o meu canal. É com grande alegria que eu digo que a gente já está chegando o dia da prova e quem se preparou está se preparando, quem não se preparou não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. A prova tá aí, mas nunca perdemos a fé porque todas as vezes, né, a gente sempre prezará pelo estudo. Se não deu dessa vez, vai dar da outra vez. É assim, e nunca desista dos seus sonhos. O que eu venho dizer para você é porque a nossa vida, ela é muito importante. Mas você nunca pode esquecer que Deus está no controle de tudo e que no final de tudo, tudo vai dar certo. Beleza? Vamos ver aqui, ler juntos. Vamos fazer 25 questões do Revalida INEP, de todos os tempos, de todas as bancas, de todos os anos. E no vídeo passado a gente falou um pouco sobre aquelas enfermidades gastrointestinais, né? Tipo ancilostoma, estrongiloide, teve escabiose também relacionado à pele, toxocaríase, glomerulonefrite pós-estreptocócica, nefropatia, hipercalemia, lúpus, hipertensão, diabetes. Então a gente está nesse vídeo e vamos avançar para fazer as 25 questões, né? Vamos juntos? 2016, Revalia INEP. Uma mulher com 38 anos de idade deu entrada na unidade de emergência apresentando dispneia torácica. O quadro teve início há 5 dias com tosse seca, dor torácica à direita e febre alta. No dia seguinte ao início do quadro, ela procurou assistência médica tendo sido prescrito tratamento com levofloxacina para a pneumonia bacteriana comunitária. A paciente relatou evolução com manutenção do quadro febril e das demais queixas. Posteriormente, passou a se sentir cansado, dispneica e com dor precordial tipo pleurítica. Como não viu melhora no quadro, procurou a unidade de emergência onde se encontra no momento. No primeiro atendimento na unidade de emergência, a paciente negou tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas. Sua história patológica pregressa revela apenas cistite de repetição no último episódio há 2 meses, sendo tratada com quinolona oral. Pressão está baixa, né? Está instável hemodinamicamente com febre, condensação lobar à direita. Oxigênio sob máscara e considerando o diagnóstico de sepsis através dos critérios de síndrome de resposta inflamatória sistêmica com infecção comprovada suspeita, colocou hemocultura, lactato sérico dosado, o sistema antibiótico foi modificado para cefalosporina de terceira geração e macrolídeo. Iniciado o resgate de volume generoso. Exames complementares, existem disfunção orgânica grave, com presença de três disfunções no score de SOFA. Grave injúria renal com creatinina aumentada, hipercalemia, acidose metabólica, pH com acidose metabólica, né? Então, o que que tá tendo aqui, né? Vamos ver aqui. Apresentou parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso, no qual foi revertida com realização de manobra de suporte básico de vida, administração intermitente de adrenalina, bicarbonato de sódio e conato de cálcio. Vamos ver aí. Após a estabilização hemodinâmica da paciente, foi indicada a instituição imediata de suporte dialítico. Considerando o registro eletrocardiográfico apresentado, indica a causa da parada cardiorrespiratória. Essa aqui é uma onde tem apiculada, né? QRS alargado. Isso aqui é o quê? Hipercalemia. Gente, hipercalemia acentuada e refratária. Eu vou falar, eu só sei dessa questão mesmo, porque é uma questão que se repete. São várias questões que se repetem e a gente acaba refazendo ela, né? Vamos passar. 2022, Revalinep. Uma paciente com 30 anos de idade, sem comorbidade, compareceu à unidade básica de saúde com queixa de disúria, tenesmo vesical, colacilha e ardência miccional há 2 dias. Relatou atividade, vida sexual ativa, uso de
método anticoncepcional e última menstruação na semana anterior ao surgimento dos sintomas. Negou quadro de infecção urinária no último ano ou histórico sugestivo de anormalidade do trato urinário. Vamos ver aqui. Qual a principal pós-diagnóstico? Isso aqui é uma. Ó, ela está com a disúria, tenência vesical, polaciúria e ardência miccional. Não tem mais nada além disso. É pielonefrite grave? Não. Sepsis de foco urinário? Não. Bacteriana sintomática? Não, porque ela tem sintoma. Infecção do trato urinário? Não, complicado. Isso é o quê? Cistite, né, pessoal? Assim, 2011, paciente do sexo feminino assintomática em avaliação de rotina determinada pelo seu médico assistente submetida à coleta de duas amostras de urinocultura com um crescimento de mais de 100.000 unidades formadoras de colônias Escherichia coli nas duas amostras, com o mesmo perfil de sensibilidade. A solicitação das urinoculturas e tratamento antibiótico da bactéria isolada são justificadas se a paciente em relação for. Eu nem preciso ler as alternativas. Se for grávida, tem que tomar antibiótico. Aí você vai procurar aqui. Antibiótico, entendeu? É isso aí. Bora passar. É, pessoal, tá chegando o dia e eu espero que você se prepare sempre. Bora. 2012, Revalida INEP. Uma paciente com 17 anos de idade, estudante, é atendida na unidade básica de saúde com queixa de disúria por urgência urinária há 48 horas, né? Febre, corrimento vaginal e tem a vida sexual ativa com o namorado que faz os sintomas de preservativo e não apresenta exame físico qualquer alteração. Então, vamos ver aqui. Qual é a conduta? Solicitar urinocultura e aguardar para resultado? Não, tem que já não solicitar qualquer exame complementar no momento, prescrever nitrofurantoína empiricamente. Vamos ver por enquanto isso aqui, né? Solicitar sedimentos urinários e se piúria e bacteriúrias presentes, prescrever sulfametoxazol trimetoprim. Vamos ver aqui, prescrever ciprofloxacina e azitromicina em, em dose única e encaminhar a paciente para o exame ginecológico. Prescrever antiespasmódicos via oral e solicitar ultrassonografia de radiografia simples das vias urinárias. É muita coisa para pouca coisa, né? Isso aí, bora avançar, pessoal. Vai, uma mulher com 25 anos, só ajeitar aqui. Uma mulher com 25 anos, solteira, sem comorbidades prévias, é atendida, ó, na UPA devido à queixa de algia polaciúria, dor hipogástrica e urgência miccional há 2 dias. Ela nega corrimento vaginal e relata que a menstruação está regular, que não tem relações sexuais há mais de um mês. A paciente nega febre de microbiano nos últimos 3 meses e outros sintomas sistêmicos. Nesse caso, quais são, respectivamente, a diagnóstica mais provável? Ó, é uma ito baixa e nitrofrantoína, ito alta, não complicada. Não, né? É isso aqui mesmo. Seguimos. Quase unânime. Vamos ver aí. 2017, Valinep. Uma mulher com 20 anos de idade, primigesta, na 19ª semana de gestação, procura pronto-socorro com história de febre não medida há 24 horas e queixa de disúria, colaciúria e urgência miccional do lombar. Regular estado geral, está.
Ó, taquipneica, hipotensa, desidratada e com dor com percussão lombar direita. Então, o que que a gente vai fazer? Tem que internar, né? Aqui para hidratação e administração de analgésicos, antiespasmódicos, antieméticos, endovenosos, solicitação de urocultura e antibiograma para início? Não, já tem que iniciar empiricamente primeiro. Acompanhamento na unidade básica? Não, tem que internar. Gestante, gente, interna, tá? Dependendo da situação. Pielonefrite, então, acompanhamento na unidade básica, internação hospitalar para a antibiótico terapia, hidratação endovenosa e administração de analgésicos, antiespasmódicos e antieméticos. Fechou. Vamos passar. Vai, 2015, Rivaldo INEP. Uma paciente do sexo feminino com 20 anos de idade, sexualmente ativa, apresenta urgência miccional e disúria há 3 dias, sem outras comorbidades. A urina encontra-se em coloração turva, cheiro forte. Não tem queixa ginecológica, segundo ela, é a quarta vez no ano que tem episódio semelhante, sempre tratado com sulfametoxazol. Qual a conduta mais adequada? Orientar a paciente a utilizar cefalexina após o resultado do hemograma, orientar a paciente a utilizar ciprofloxacina imediatamente após a cultura, a coleta de exames, orientar a paciente a utilizar amoxicilina imediatamente após o resultado do exame de urina e orientar a paciente a usar mincomicina imediatamente após a cultura de urina e o resultado de dosagem de creatinina sérica. Já pode começar rapidamente. O único detalhe é que se a paciente for grávida, já não pode, tá? Se ciprofloxacina pode dar alterações cardíacas. Só um detalhe, meu, tá? Vai. 658, 2014, Vale do NEP. Uma paciente com 23 anos de idade, branca, solteira, procura UBS com queixa de desúria, urgência urinária e aumento da frequência das micções há 2 dias. Nega febre e corrimento vaginal. Informa que teve outros episódios semelhantes nos últimos 6 meses, com regressão dos sintomas após tratamento com antimicrobianos. Já o exame físico não apresenta nenhuma alteração relevante. Com vistas à prevenção de futuros episódios, a cenário alternativa que apresenta corretamente o procedimento associado ao surgimento dos sintomas do tratamento indicado. Então, uso camisinha e aplicação de nistatina, utilização de tampão vaginal, cefalexina por via endovenosa, uso de anovulatórios orais, penicilina benzatina por via intramuscular, prática de relação sexual vaginal, trimmetoprim e sulfametoxazol. Então, a pergunta que está aqui era tipo assim: com vista à prevenção de episódios futuros, a cenário alternativa que apresenta corretamente o procedimento associado ao surgimento dos sintomas. Se a pessoa pratica a relação sexual e não vai ao banheiro direto, principalmente a mulher, ela tem riscos de uma infecção sexual, ou infecção sexual, perdão, gente, uma infecção do trato urinário, entendeu? Então, o que precisamos fazer? Precisamos fazer sulfametoxazol com trimmetoprim e a prática de relação sexual é um dos precursores de causar a ito. Vai. 2020 Validinep. Uma mulher com 20 anos, 10 semanas de gestação, retorna à consulta pré-natal com exame de apresentou crescimento bacteriano maior que 10, a quinta unidade formadora de colônias. A paciente relatou aumento da frequência urinária, entretanto negou sintomas como desúria, urgência miccional, nictúria, dor pública ou febre. Então já vimos aqui, diagnóstico e o tratamento antimicrobiano são bacteriúria sintomática e nitrofurantoína. É isso, né, pessoal? Ela não está sentindo nada. Ciprofloxacina é contraindicado, ciprofloxacina, tá, pessoal? Causa alterações cardíacas no feto. 2016, Evaline, uma mulher com 25 anos de idade, primigesta,
no curso da 16ª semana de gestação, é atendida em consulta de pré-natal na unidade básica de saúde. A paciente queixa de leve desconforto em baixo ventre relata que a urina apresenta coloração turva, cheiro forte, nega febre. Os exames de urina são cor amarelo lombar, aspecto ligeiramente turvo, densidade de 1025, proteínas baixas, né? Aqui está com pH, uma alcalose, então está susceptível, né? Então, o que está acontecendo aqui? A gente vai fazer o quê? Qual o tratamento, qual o melhor tratamento para uma paciente que está gestante? Você é contraindicado quinolonas, tá bom? Contraindicação. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Qual é a melhor forma aqui? Cefalexina 500 miligramas a cada 6 horas durante 10 dias. E repetir a cultura uma semana após o tratamento e a cada mês até o parto. É isso aí. Vamos seguir aqui, pessoal. 2011, Varig-Guiné. Primigesta com 23 anos de idade, 27ª semana de gestação. Procura serviço de urgência, relatando que há 2 dias apresenta dor na região lombar direita. Relata que vem se sentindo muito mal, com calafrios e náuseas. Hoje pela manhã apresentou febre de 38,5, feito uso de antitérmico. Irregular estado geral, descorada, levemente destratada, eupneica, taquicárdica, relato dor intensa a percussão na região lombar, altura uterina, batimento cardíaco fetal, movimento fetal, qual a conduta a ser tomada? Solicitar exames sumários de urina, de urocultura e retorno em 24 horas para o resultado de exames. Hemograma, urocultura, antibiótico terapia e retorno em 24 horas para uso de urocultura. Então, o que que a gente tem que fazer aqui nessa paciente? Se ela está gestante, a gente já não pode fazer tratamento em casa, né? Tem que ser internado. Mas como que vai ser aqui? Vamos pegar, né? Vamos ver qual que tá melhor aqui. Solicitar exame sumário de urina, de urocultura e retorno em 24 horas? Não, né? Pode cortar isso aqui. Hemograma, urocultura, antibiótico, terapia e retorno em 24 horas para o resultado da urocultura? Não, né? Internação hospitalar, hidratação e antibiótico terapia após o resultado da urina? Não, tem que ser empírico. Hemograma, tração de abdômen visual e antibiótico por via oral? Não. Sobrou, eu nem precisava ler, podia sair correndo sem ler, mas eu vou ler. Internação hospitalar, hemograma, eletrólito, cultura de urina e antibiótico, terapia endovenosa. Deu vontade de chorar, gente. Que questão linda, emocionante. 2024 no Vale do Neve. Um homem de 75 anos, tabagista, inveterado, com diagnóstico de câncer de pulmão de pequenas células elevado à unidade de emergência com quadro de rebaixamento de consciência. Segundo familiares, nos últimos dias ele vinha se queixando de cefaleia holocraniana e turbação visual bilateral. Na versão de atendimentos familiares, relata que o paciente ficou sonolento no dia do atendimento e evoluiu com crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas. Mostra torposo, mas sem déficit neurológico, mantendo-se hemodinâmica normais, né? Só a pressão que está bem elevada, né? Anemia normocrônica normocítica, sódio sérico baixo, ácido úrico, hiperglicemia leve, a taxa de excreção renal de sódio superior a 25, tomografia de crânio, aspecto com edema cerebral difuso. O que que a gente vai fazer aqui, né? Infusão intravenosa de salina, né? É isso aí. Se o sódio está baixo, é o detalhe.
Aumentar a excreção renal. 2011, Revalidinep, homem com 65 anos de idade, tabagista internado com suspeita de trombose venosa profunda. Realizou tomografia de tórax e angiotomografia de membro inferior com contraste. 2 dias após o procedimento, houve redução do volume urinário para 400 ml em 24 horas. Critérios de urgência evidenciaram creatinina, desculpa, aumentada, creatinina aumentada, uretra aumentada. Eletrocardiograma realizado apresenta um bloqueio do ramo esquerdo e alterações inespecíficas da repolarização ventricular. Para o caso, considerando os níveis de potássio sérico em interação apropriada nesse momento é. Gente, eu faria furosemida para poder dar uma soltada nesse potássio. E essa resina trocadora de potássio aqui, vamos ver, vamos ver aqui rapidão. Ó, onda P achatada, QT curto, T apiculada. Na presença de hipercalemia com líquor de administração é melhor indicada para o nosso paciente. Questão. Então, ó, gabarito de estratégia A, gabarito oficial C. Então, como eu sou estrategista, eu confio mais na banca de estratégia, tá, pessoal? Então, a resposta é A. Fechou? Valeu. 2016 é Vale do NEP. Um bebê com 4 meses de idade é levado ao serviço de pronto atendimento com quadro clínico de diarreia iniciado no dia anterior. A mãe refere que a criança apresenta cerca de 8 evacuações diárias, líquidas volumosas, sem sangue ou muco. Ao exame físico, encontra letárgico, com pulsos finos e tempo de enchimento capilar 5 segundos. Duas expansões com soro fisiológico de 20 ml por quilo, o bebê apresenta melhora parcial do quadro clínico. O pH está acidose metabólica. Acidose metabólica, pessoal. Por quê? Acidose daqui, metabólica. O PO2 está aumentado e o PCO2 está diminuído. Quando o PO2 está diminuído, aí é uma acidose mista e o PCO2 está aumentado, né? E o PA2 está diminuído. Então aqui a gente melhora com expansão volêmica. 2016, Vale do Neve, uma mulher com 43 anos de idade foi encaminhada ao ambulatório de especialidades pelo médico de família que acompanha na unidade básica de saúde. Consta na guia de referência que a paciente vem apresentando episódios de nefrolitíase de repetição. Na primeira e na segunda crise foi diagnosticada por meio da ultrassonografia de vinhos urinários a presença de cálculos na pelve direita, que mediam respectivamente 1 milímetro, 1 e 2 milímetros, que foram expelidos. No último episódio terceiro aconteceu há cerca de 15 dias, sem que houvesse resolução espontânea do quadro nem alívio dos sintomas. O médico especialista que atendeu a paciente solicitou urotomografia, cujo resultado, a presença de cálculo renal direito 4 milímetros. Está com cálcio aumentado. Ácido úrico normal. Então, vamos ver aqui. Diante do quadro, a conduta adequada é: recomenda-se que a paciente mantenha boa hidratação, observe a diurese e utilize analgésicos, explicando que os cálculos renais menores que 4 milímetros geralmente são expelidos espontaneamente. Solicitar a realização de exames de proteína em 24 horas, que é suficiente para detectar a presença de cristais de cistina na urina, cistinúria
causada mais provável da nefrolitise de repetição observável na paciente. Investigar a presença de hipercalemia com dosagem de paratormônio para exclusão de hiperparatiroidismo primário e se o PTH for normal, pesquisar outras causas de hipercalemia como mieloma múltiplo. Nossa, ficou muito linda essa daqui, não foi? Mieloma múltiplo, dor óssea, cálcio, cadê a anemia? Só faltou falar de anemia, né? Então, hipercalcemia, quantidade de paratormônio. Hoje em dia eu nem li o outro solicitar a realização de exames de proteína de 24 horas de rotina para detectar o corrente pH urinário alcalino que aumenta a possibilidade de formação de cálculo renal. Não. Uma vez eu vi uma explicação que o oxalato de cálcio não é dos que mais causa essa, essa calcificação, né? 2022, Revalina App vai anulada. Uma paciente com 35 anos de idade me apresentando dor região lombar direita associada a náuseas e vômitos de início de 34 horas. Nesse período nega febre e vários episódios semelhantes anteriores. Ao exame físico apresenta sinal de Jordano positivo à direita. Realizou tomografia de abdômen com cálculo de 1,5, de 1,2, localizado na junção urotepielica direita. Nome legal, né? Aprendi hoje. 1.500 unidades. É, resultado do exame dos elementos anormais, sedimentos, a urina tipo 1, né, mostrou hematura microscópica discreta. Qual a conduta mais indicada? Ureterorhinoscopia, pielolitotomia cirúrgica, litotripsia extracorpórea, terapia expulsora do cálculo com hidratação e bloqueadores. Ah, gente, pelo esse tamanho aqui, tem um nome de uma cirurgia que fala que é nefrototomia, se eu não me engano. Nefrototomia. Percuta, ai, depois eu vou tentar lembrar e falo com vocês. Mas eu acredito que a questão, essa daqui era, eu acho que era A, mas pelo tamanho não tem como fazer dessa situação. Vamos ver aqui. A ureteroscópio flexível, tá? Mas para cálculos que sejam maior que 2 centímetros. Então essa era ureterorhinoscopia, é quando é um tamanho grande, né? Vamos continuar aqui os segmentos. Vocês viram ali também? Agora que eu. Nefrolitotomia. Nefrolitotomia, tá, gente? É a melhor sucesso aí. Maior que 2 centímetros. Já sabe que é a uretorrinoscopia. 2011, Revalinep. Uma criança do sexo feminino com 7 anos de idade, trazida pela mãe ao BS porque há 3 dias apresenta urina cor de Coca-Cola, inchaço nos olhos pela manhã. Que há 15 dias a criança apresentou febre elevada e dor de garganta, que regrediram com o uso de antitérmico e de anti-inflamatório não hormonal. Na consulta, o médico observa que a criança encontra regular estado geral, afebril, eupneica, taquicárdica. Vai, vamos ver aqui. O que que essa criança tem? Tem um glomerulonefrite pós-streptocócica, urina cor de Coca-Cola numa criança. Na verdade, ela teve alguma infecção de garganta ou de pele que pode estar causando uma, uma consequência da ativação do complemento da liberação de fatores quimiotáticos e recrutamento de neutrófilos. É isso aí mesmo. E o C3 diminui, né?
2017, Vale Neve. Perdão, gente, por não ter lido o restante das outras questões, das outras alternativas. Às vezes eu leio, às vezes é porque eu tô um pouquinho cansado, mas desculpa, pessoal. 2017, Vale do Neve. Um menino com 7 anos de idade é levado à emergência pediátrica devido à crise convulsiva generalizada. A mãe refere que a urina está escura 24 horas e nega febre. O paciente conta sonolento. Período pós-ictal corado, pressão 190 por 120, está muito aumentada, taquicárdico, ritmo cardíaco regular, dois tempos, bulhas normofonéticas. Sem sopros, apresenta discreto edema periorbitário, pupilas isocóricas, fotorreagentes sem déficits focais, ausente de nuca, pele e membros inferiores com cicatriz de impétigo. Isso aqui é o que, gente? Um glomerulonefrite pós-streptocócica, quando estiagem direto de álcool mantida a restrição hídrica para o paciente. Qual é o exame mais importante para ser seguido a longo prazo? Dosagem de complemento. Aí, esse aqui, ó, você tem que marcar e correr, gente. Você tem que marcar e correr, não tem jeito não. 2024 em Vale do Neve, uma mulher de 45 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica há pelo menos um ano, vai à consulta de acompanhamento no centro de saúde. Durante a consulta são observados edema e piora da hipertensão. Investigação local constata a presença de hematura microscópica persistente com uma presença de dismorfismo eritrocitário, proteinúria baixa, albumina normal. Então, não é uma síndrome nefrótica. Então, corta, corta. Quando fala dessa situação de hipertensão, tá mais relacionado. E a idade, lesões mínimas. Ô, desculpa, gente. É isso mesmo. É uma síndrome nefrítica, né? Lesões mínimas é mais infantil. 2022 é Vale Neve. Pré-escolar de 3 anos de idade foi admitido na emergência com quadro de edema e ligúria há 5 dias. Exame físico 80 por 60, edema palpebral de membros inferiores, urina de 1015, hemácias 3 por campo, proteinúria. Ó. Então isso aqui é o quê? Uma síndrome nefrótica, né? Edema e proteinúria. Qual é o tratamento indicado? Diurético? Sim. Corticoide? Mais ainda. Antibiótico? Agora não. Anti-inflamatório? Não. Fechou? Corticoide é o tratamento. Você nem poderia nem ler se que você só marca corticoide, se é síndrome nefrótica. Ó. Menino de 8 anos, em 2013, Vale de Neve. Menino de 8 anos de idade é trazido ao ambulatório de pediatria com queixa de oliguria espumosa, bem como quadro de edema iniciado há 7 dias. A mãe nega outras alterações ou patologias prévias. Ó, PA de 99 por 56, edema palpebral de membros inferiores sem ascite. Necessidades, hemácias, proteinúria. O que é isso? É uma síndrome nefrótica. Como que a gente trata? Diurético? Sim. Antibiótico? Não sei. Antipertensivo? Depende. Corticosteroide? Sempre. Sempre corticoide. Nunca esquecer. 2012. Rivaldo Neto. Um paciente com vai à consulta na UBS que é uma semana, com filho de 4 anos. Iniciou seu quadro de edema periorbitário bilateral matutino. Refere ter procurado outra unidade há 2 semanas, quando foi feito o diagnóstico de faringoamidalite, prescrito penicilina de G-Besatina. O pai relata que nos últimos 3 meses houve aumento do edema periorbitário e início do quadro de extensão abdominal, dois episódios de vômitos, além de ligúria e escurecimento da urina, e pressão aumentada, né, da criança. Considerando o caso do laboratório que isoladamente FDNI para confirmar o diagnóstico, elevação de ureia e creatina séria, titulação de aslo, né? C3, C3 e corticoide andam junto. Sempre precisa. Proteinúria 24 horas não, e análise de urina não.
2012, Evaline Nepe, uma criança de 8 anos de idade admitida na emergência com quadro de edema generalizado e diminuição do volume urinário há 4 dias de evolução, edema bipalpebral, abdominal de membros inferiores, apresentia cito discreta. Urina mostrou leucocitose com hemácias, proteinúria e relação proteína-creatina urinária, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hipoalbuminemia. O que a gente tem que fazer? A principal, a conduta inicial, furosemia de interação hospitalar sim, ciclosporina via oral. Ó, a gente tem que procurar entre diurético e corticoide. Corticoide sempre em primeiro lugar. Mas tem um detalhe aqui, ó. Via oral não. Via oral não. Pô, esse aqui é não. Mas aqui tá falando para ir para casa. O retorno, eu vou até dar um X nele aqui, que o retorno não é retorno, é para ele ficar lá. Ó, via oral também não. E aqui, prednisona via oral quebrou, prednisona ganhou, mas via oral perdeu. Encaminhamento ambulatório, gente, tem que internar esse menino, entendeu? Então é furosemida intravenosa e internação hospitalar. Foi, vamos pra cima. 2011, Revalidineb, paciente do sexo feminino com 14 anos de idade, recebe atendimento médico por apresentar quadro de hematura macroscópica acompanhada com mialgia discreta, dinamia discreta, hipertermia. A mãe informa que o paciente apresentou infecção urinária das vias superiores há cerca de um mês, que regrediu após o tratamento da amoxicilina em 7 dias. Por ocasião da primeira consulta, o paciente apresenta hipertensão arterial, o fundo de olho é normal e não há outras alterações no exame físico. A paciente hospitalizada e os primeiros exames laboratoriais já mostram creatinina sérica elevada, de 8,4 miligramas por decilitro. Ela evolui rapidamente com oliguria, e agravamento da função renal, hematura macroscópica regride, mas persiste hematura microscópica com presença de cilindros hemáticos e a paciente passa a apresentar proteinúria 24, 3 gramas em 24 horas. O quadro clínico laboratorial não evidencia a presença de vasculite ou de doenças sistêmicas. A dosagem de C3 é normal, o anticorpo antinuclear ausente, fator antinuclear negativo. A paciente foi submetida a biópsia renal, fragmento de 30 glomérulos com proliferação das células epiteliais da cápsula de Bowman e infiltrado por macrófagos e linfócitos, configurando a presença de crescentes epiteliais em 70% dos glomérulos, alguns com aspecto fibrocelular. A imunofluorescência da biópsia renal reproduzida abaixo evidencia a deposição linear de IgG. Não há depósitos mesodiais, imunofluorescência negativa, IgM, IgA e C3. Isso aqui é da a biópsia renal e imunofluorescência, né? Qual é o mecanismo responsável pelo dano glomerular? Pessoal, essa aqui é uma questão que nunca mais vai cair. Eu não vou falar nunca para não ser, para não falar, nunca diga nunca. Mas de verdade aqui, eu já fiz essa questão antes. Acredito que você já tenha feito. Se você estuda por Revalida e não, ou estuda por ENAD, na média, na área, e nunca fez essa questão aqui, meu filho tem que rever seus conceitos. Essa questão aqui, ela é. Vamos ver aqui. É a reação de antígeno-anticorpo em si ao longo da membrana basal glomerular. É isso aqui, pessoal. Eu não vou conseguir explicar o porquê, mas é isso. Reação do antígeno anticorpo in situ. Se você me mandar no comentário, eu posso te responder, porque eu estudo os temas sempre após, como aqui é a live, questões surpresas que eu faço aleatoriamente juntamente com vocês, tá bom? E agora a gente vai para a última questão, 2017, Avalie INEP. Um homem com 75 anos de idade, acompanhado da filha, atendido em consultório de geriatria. A filha revela estar preocupada com os problemas de memória do pai. Segundo ela, tem estado desatento nas últimas 2 semanas, incapaz de lembrar seus compromissos. Além de ter se perdido ao dirigir, ter sido incapaz de utilizar
o telefone celular e de não ter certeza do próprio interesse. Afirma de forma que o paciente faz uso de vários medicamentos não sabendo informar o nome deles. O paciente não apresenta sintomas depressivos comorbos e não tem história pregressa de uso de tabaco e álcool. O paciente mostra normal, considerando a situação descrita com a medida inicial apropriada e para a elucidação diagnóstica. O que a gente vai fazer aqui? Excluir a possibilidade de delírio uso de medicações, pedindo à filha que traga a lista completa de medicações do uso do paciente. Deixa eu ver aqui. 75 anos, está desatenta há 2 semanas. Paciente normal, quadro diagnóstico demencial, avaliar tumor cerebral. Mas o paciente é bom, né? Ele só tá possibilidade de delírio. E é isso, pessoal. Terminamos aqui. Estamos quase ao fim, né? Quase chegando à metade, na verdade. Que Deus te abençoe, que você fique em paz e até o próximo vídeo. Até mais. Valeu, valeu e até uma aprovação. Se inscreva, comente e curta o vídeo. Muito obrigado e até mais. Valeu.